Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Edson Nascimento. Hoje, dentro da disciplina Finanças Corporativas para a Escola de Negócios da FAAR, nós vamos abordar acerca da gestão do capital de giro. Especificamente, hoje vamos falar sobre a NCG, a necessidade de capital de giro. Como administrar a necessidade de capital de giro? Como que um bom administrador financeiro vai fazer essa administração dentro das finanças corporativas? Então, programamos a nossa aula da seguinte forma: vamos abordar primeiro o que é o ciclo operacional, como se forma o ciclo operacional, o ciclo econômico, o ciclo financeiro. Vamos trazer esses conceitos para que fique mais fácil de você entender acerca da necessidade de capital de giro. Como se determina a necessidade de capital de giro dentro da empresa? Vamos conhecer também o ativo e o passivo circulante operacional. Separar dentro do ativo circulante o que é operacional do que é financeiro para poder calcular a NCG. E por finalizando, nós vamos representar um modelo de cálculo da NCG. Espero que esse conteúdo possa contribuir para a sua formação e que você passe um bom proveito deste material. Ciclos dentro da empresa. Então nós vamos conhecer aqui, nós temos um gráfico mostrando aqui o ciclo operacional, o ciclo econômico e o ciclo financeiro. E nós vamos abordar cada um deles, como que se forma, como que se calcula esses ciclos dentro de uma organização. Para isso, nós vamos usar aqui um caso prático. Vamos considerar aqui que a empresa Andradas, em determinado momento, ela tinha aqui que as suas mercadorias permaneciam em estoque em média 42 dias. Então, nessa empresa, as mercadorias permaneciam em estoque ali um total de 42 dias em média, Também uma média de recebimento dos seus clientes em torno de 60 dias. Cada 60 dias, numa média, Lógico, ela vende com 20, com 30, 60, 90, 120, mas a média do recebimento dessa empresa era 60 dias. O pagamento dos fornecedores, em média, era em torno de 30 dias. Então, um caso prático aqui, trazendo informações que nós vamos precisar usar para calcular os ciclos dentro da empresa. Então, teremos os seguintes valores para o cálculo dos ciclos, como o nosso exemplo. Então, o prazo médio de renovação dos estoques é de 42 dias. O que é esse prazo médio de renovação do estoque? É o período que a empresa, desde o momento que ela compra até o momento que ela vende aquela mercadoria, gira em média 42 dias. O prazo médio de renovação dos estoques. Prazo médio de recebimento das vendas, 60 dias. Então, o prazo médio que ela recebe as vendas que ela faz dos seus clientes gira em torno aí de 60 dias. E o outro prazo médio do pagamento das compras. O prazo médio que ela paga as compras aos seus fornecedores gira em torno de 30 dias. Por que esses prazos, professor? Nós vamos precisar exatamente desses dados, desses prazos médios, renovação do estoque, recebimento das vendas e pagamento das compras, para podermos então calcular ciclo operacional, ciclo econômico e o ciclo financeiro. Então essas são as informações que nós vamos usar nesse caso prático para podermos melhor entender o ciclo dentro da empresa. Vamos começar então pelo ciclo econômico. O que é o ciclo econômico? É o tempo em que a mercadoria permanece em estoque. Então, vamos imaginar, desde o momento que a empresa comprou a mercadoria do seu fornecedor, ela passou em trânsito, chegou na empresa, ficou em estoque, até que ele fez a venda para o seu cliente. Esse período é chamado de ciclo econômico, tempo em que a mercadoria permanece em estoque. Então, desde a aquisição dos produtos até a venda. Aqui não levamos em consideração o recebimento e nem menos o pagamento, Então, é só o momento que ela ficou em estoque. Nós chamamos de ciclo econômico. Qual é a fórmula, então, para se calcular o ciclo econômico? A fórmula é o próprio prazo médio de renovação dos estoques. Esse prazo médio, que nós vimos lá atrás nas informações, ele é 42 dias. Então, o ciclo econômico, neste caso prático, para nosso cálculo é de 42 dias. Aí temos o ciclo operacional. Então, o ciclo operacional compreende o período entre a data da compra até o recebimento do cliente. Então, desde o momento que comprou aquela mercadoria, veio em trânsito, chegou na empresa, foi recebida, ficou em estoque, vendeu essa mercadoria, vendeu a prazo, até o momento que ela recebe do cliente, todo esse ciclo completo é chamado de ciclo operacional.
Mas caso a empresa, né, trabalhe somente com vendas à vista, então o ciclo operacional ele se encerra ali no momento da venda, porque não vai ter que esperar aquele prazo para poder receber do cliente. Ciclo operacional do momento da compra até o momento do recebimento do cliente. Qual é a fórmula para se calcular o ciclo operacional? Nós vamos pegar o prazo médio de recebimento das vendas, ou seja, o prazo médio de recebimento das vendas. Então temos aqui, ó, ciclo operacional, 42 dias, né? O ciclo operacional é o ciclo econômico que nós vimos lá, que são 42 dias, que é o período que a mercadoria ficou em estoque, mais o prazo médio de recebimento das vendas. Então, nesse caso, nós temos assim um ciclo operacional de 102 dias. Por quê? 42 dias ela ficou em estoque, que é o ciclo econômico, e 60 dias é o prazo médio que ele recebe as vendas do cliente. E por último, nós temos então o ciclo financeiro. O que é o ciclo financeiro? Ele também é conhecido como ciclo de caixa. É o tempo decorrido entre o pagamento a fornecedores e o recebimento das vendas do cliente. Então, o período que ele passa ali entre ele pagar o fornecedor e receber do cliente, nós chamamos de ciclo financeiro. É o período que ele vai precisar de financiamento, ele vai ter que ter capital de giro, ele vai ter que ter alguma forma para financiar esse período, né, para que ele possa manter então a sua atividade, manter as suas despesas fixas, né, até o momento que ele receba do cliente. Quanto maior o poder de negociação da empresa com os fornecedores, menor será o ciclo financeiro. Então imagina você, né, no seu departamento ali de compras, né, no seu departamento comercial, você tem um bom gerente ali, e esse gerente consegue prazos, né, mais esticados, mais alongados, para que você possa gerir, né, para que você possa então operacionalizar dentro da sua empresa o seu objeto, né? Então, quanto maior esse poder de negociação, quanto maior o prazo que se consegue com o fornecedor, menor vai ser o ciclo. Menos tempo você vai ficar descoberto aí com o seu ciclo financeiro ou de caixa. Qual que é a fórmula do ciclo financeiro? Vai pegar o ciclo operacional menos o prazo médio que ele paga as compras aos fornecedores. Vai pegar o ciclo operacional menos o prazo médio. Ciclo operacional nós vimos. Soma do ciclo econômico, o prazo médio de recebimento das vendas e descontar o prazo médio que ele paga os fornecedores. Olha o cálculo aqui. Ciclo financeiro. Então, qual que é o ciclo operacional que nós calculamos lá atrás? 102 dias. Período de 42 dias em estoque, mais 60 para receber. Deu 102. Vai descontar desse aqui o prazo médio que ele paga ao fornecedor, que são 30 dias. Então, vão sobrar aqui para o ciclo financeiro 72 dias. O que significa 72 dias? É o período em que a empresa vai precisar de financiamento. Ela vai estar descoberta nesse período, porque ela comprou a mercadoria lá do seu fornecedor, permaneceu em estoque um período, vendeu, vai receber só com 102 dias. Mas acontece que com 30 ela já tem que pagar o fornecedor. Então do dia 30 até o dia 102, que são 72 dias, ela vai ter que ter capital de giro suficiente para poder bancar suas despesas fixas, seus custos fixos e manter a sua operação. Então esse é o chamado ciclo financeiro ou ciclo de caixa. Então nós temos aqui novamente aquela ilustração, aquele gráfico, né? Você verifica aqui na parte de cima que o ciclo operacional ele engloba todo o período, desde a compra da mercadoria aqui até o momento do recebimento. Ó, é uma linha fechada, de fora a fora. Ciclo econômico não, ele pega da compra até o momento que vendeu para o seu cliente. Esse é o ciclo econômico, está ilustrado aqui. Já o ciclo financeiro, ele começa no momento em que você paga o fornecedor na saída do dinheiro do caixa até o momento que entra o dinheiro no caixa novamente pelo recebimento do seu cliente. Então nós temos aqui de forma gráfica, né, mostrada, né, os ciclos dentro da empresa. Ciclo operacional, ciclo econômico e ciclo financeiro. Eles são muito importantes nós conhecermos esses conceitos, nós sabemos calcular, apurar, né, para que a gente possa então determinar a necessidade de capital de giro. E é exatamente isso que nós vamos falar agora. NCG, necessidade de capital de giro. Então a NCG é a base para a administração financeira da empresa. É a base, você conhecer qual que é a necessidade de capital de giro dentro da empresa, porque você possa então ter uma administração financeira equilibrada, com resultados. Então é um conceito fundamental da análise financeira, estratégia de financiamento, crescimento e produtividade da
empresa. Então é fundamental, é estratégico dentro da empresa. Então vamos imaginar que a empresa, no início da atividade, as empresas recebem dois tipos de investimento, no momento que ela vai iniciar. Primeiro, se reuniram os sócios, fizeram ali a sua assembleia, né, sua reunião e injetaram dinheiro na empresa. Então entrou ali naquele primeiro momento um capital e entrou também um ativo fixo. O que é o ativo fixo? As máquinas, equipamentos, instalações, o imobilizado da empresa que ela vai precisar para que ela possa operacionalizar a sua atividade. Esse é o ativo fixo. E também a reserva de recursos para a operação que ela está se propondo a entrar no mercado. Isso nós chamamos de capital de giro. Então ela recebe dois tipos de investimento: ativo fixo, representado pelo imobilizado, as máquinas, equipamentos e instalações, e o capital de giro, que é aquele montante, aquele recurso que ela vai precisar contar para que ela possa, então, correr todo aquele ciclo operacional que nós vimos ali, desde o momento da compra até o momento do recebimento. Ela vai ter que ter capital de giro, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, o correto dimensionamento da NCG, da necessidade de capital de giro, é um dos maiores desafios do administrador financeiro. Maior desafio. Então, quer saber se a tua empresa vai ter resultado? Saiba dimensionar realmente a necessidade de capital de giro que a sua empresa vai precisar para a operação que ela está se propondo. Imagina que um elevado volume ou um reduzido volume, ambos vão trazer consequência. Então imagina você, se você tem ali um elevado volume de capital de giro na empresa, o que vai acontecer? Você vai estar com dinheiro parado. Dinheiro parado é sinônimo de prejuízo. Então você não pode ter um elevado volume de capital de giro, que isso vai te custar o quê? Perder uma oportunidade de comprar um estoque mais barato, ou vai estar deixando de ganhar o dinheiro numa aplicação, ou numa expansão, ou de alguma outra forma. Se você tem um reduzido volume de capital de giro, também trará consequência. Se você realmente, no momento que precisa pagar suas despesas, seus custos fixos, e não vai disponibilizar de dinheiro, o que vai acontecer? Você vai ter que recorrer a um capital de giro externo, um capital de giro de terceiros, ou seja, você vai pegar aquele seu lucro que você colocou na margem para poder vender seu produto e distribuir então com uma financeira, com uma cooperativa, com uma instituição bancária, e você vai ter que recorrer. Então, dimensionar a necessidade é fundamental para o administrador financeiro. A NCG pode ser estimada com base no ciclo financeiro, que nós conhecemos agora há pouco, e também com base na demonstração contábil, que nós já conhecemos, que é o balanço patrimonial. Então, duas formas de você estimar qual que é a NCG, necessidade de capital de giro. Ela também pode variar dependendo da quantidade de vendas, das mudanças de prazo de pagamento dos fornecedores, e por isso é preciso um acompanhamento de perto. Então é muito importante que o administrador financeiro esteja atento, esteja ali acompanhando, monitorando, porque uma mudança aí no volume das vendas, uma mudança nos prazos que a empresa pratica, tanto do pagamento do fornecedor como do recebimento do cliente, vai afetar na necessidade de capital de giro, precisa ser monitorada. Ela representa também a quantidade de recursos necessários para manter a operação da empresa. Qual é o montante, qual é a quantidade de recursos que a empresa necessita para que ela possa manter a sua atividade, né? Aquilo que ela planejou, aquilo que ele colocou no plano de negócio, para que ela possa atingir os seus resultados. É basicamente a diferença entre aplicações de recurso, ou seja, das atividades operacionais, e as fontes desses recursos, seja ele de curto e de longo prazo. Então, o que é a NCG? É essa diferença. Quanto que eu tenho aplicado aqui no meu ativo circulante, na minha operação? E com quanto que eu posso contar lá no passivo circulante operacional? Com quanto que eu posso contar com fornecedores, né, com aqueles que me vendem a prazo, para que eu possa, então, gerir, para que eu possa, então, operacionalizar esse ciclo dentro da empresa. Essa é basicamente, né, a diferença, né, entre as aplicações e as fontes. Determinação da NCG. Como que eu vou determinar a necessidade de capital de giro dentro da empresa? Para isso, nós vamos ter que dividir. Nós já conhecemos o que é o ativo, já subdividimos em ativo circulante e não circulante. Agora, dentro do circulante, nós vamos fazer uma outra subdivisão. Nós temos o ativo circulante operacional e o ativo circulante financeiro.
Para determinar a necessidade de capital de giro, nós vamos trabalhar então com o ativo circulante operacional, aquele que faz parte da operação da empresa. Então, são investimentos que decorrem automaticamente das atividades de compra, produção, estoques e vendas. Então, dentro do ativo circulante, eu vou pegar somente aquelas contas que dizem respeito a compra, produção, estoques e vendas. Esse é o ativo circulante operacional dentro da empresa. O passivo circulante operacional é o financiamento que decorre automaticamente dessas atividades. Quem que está financiando essa atividade aqui, ó, de compra, produção, estoques e venda? Quem que está financiando? É o passivo circulante operacional. Então, a diferença entre os investimentos, ativo circulante operacional, e os financiamentos, passivo circulante operacional, é quanto a empresa necessita de capital para financiar o giro, ou seja, a necessidade de capital de giro. Qual que é a necessidade de capital de giro? Eu vou pegar o ativo circulante operacional e diminuir do passivo circulante operacional. Ativo circulante operacional são meus investimentos, está investido aqui, ó, em estoques, em contas a receber, né? E vou descontar aqui do passivo circulante operacional. São aqueles terceiros, né, que estão financiando aqui a operação da minha empresa, o ciclo operacional da minha empresa. As situações básicas que ocorrem numa empresa com relação ao ativo circulante operacional sobre o passivo circulante operacional pode ser resumida da seguinte forma. A primeira é essa aqui, ó. Quando você tem um ativo circulante operacional maior do que o passivo circulante operacional, essa é uma situação normal na maioria das empresas. Ela vai ter necessidade de capital de giro, ó, ou seja, há uma necessidade de capital de giro para a qual a empresa deve encontrar fontes adequadas de financiamento. Uma situação normal, a empresa entrou no mercado com objeto social que ela vai desenvolver e automaticamente ela vai ter necessidade de capital de giro. Ou ela vai contar com o capital próprio dos seus investidores, que colocaram lá no início, né? Ou ela vai buscar com fornecedores, ou vai buscar com instituições, com terceiros que vão ajudar ela a financiar essa nossa capital de giro. Então essa é uma situação normal, a empresa ter necessidade de capital de giro. A segunda situação é a situação que está uma igualdade. Ó. Quando o ativo circulante operacional é igual ao passivo circulante operacional, neste caso a necessidade é igual a zero, ou seja, a empresa não tem necessidade de financiamento para o giro, ela não tem, ela está sendo suprida. Está igual as aplicações com as fontes. E a última, quando o ativo circulante operacional é menor do que o passivo circulante operacional, a empresa tem mais financiamentos operacionais do que investimentos operacionais. Ou seja, sobram recursos das atividades operacionais, os quais poderão ser usados para aplicação no mercado financeiro e para a expansão da planta fixa, ou seja, ativo fixo. Não é muito comum, a não ser uma empresa muito conservadora, que não gosta de correr riscos, então ela vai ter sempre ali, né, mais fontes do que ativo circulante operacional. Então, essa é a terceira situação. A NCG busca demonstrar a efetiva quantidade de capital de giro que a operação consome, ou seja, só operacional, excluindo os passivos financeiros. Então, o que busca realmente demonstrar a NCG? Qual é a efetiva quantidade de capital de giro que essa operação, que esse ciclo operacional vai consumir? Seu valor depende, em grande medida, do tamanho da empresa e da estrutura da operação. Ou seja, o que a gente fala em estrutura? Quais são os prazos de recebimento? Quais são os prazos de pagamento? Qual é o período de estocagem? Aqueles prazos médios que nós vimos. Então, vai depender muito disso, né? Qual é o tamanho da empresa? Qual que é a sua estrutura? Como que eu tenho negociado os prazos? Eu consigo, de forma rápida, né, com uma boa negociação, ampliar os prazos de pagar meu fornecedor? Eu consigo, com os meus clientes, né, conseguir um prazo menor de recebimento? Qual que é a estrutura? Então, vai depender muito disso. Do tamanho, né, da empresa e da estrutura que ela tem quanto a prazo de pagamento, prazo de recebimento e prazo de estocagem. Aqui nós temos, então, um levantamento do NCG de forma numérica, para que você possa, então, entender. Nós falamos que nada mais é do que a diferença entre ativo circulante operacional do passivo circulante operacional. Então, aqui nós temos, né, dentro deste balanço, as contas, né, de aplicação, que são o ativo circulante operacional.
Então, nós temos aqui aplicado em contas a receber, meu estoque foi vendido, gerou um contas a receber de 105, estoque de matéria-prima, que está lá esperando para ser processada, 15 mil, estoque de produtos acabados, são produtos que estão ali para serem vendidos, e também estoque de mercadorias. Somados aqui, nós temos então um total de 159. Esse é o total das aplicações, o total do meu ativo circulante operacional. Essa seria a necessidade de capital de giro total que a minha empresa está precisando, 159. Agora, com quanto que eu posso contar do passivo circulante operacional, daquela parte de terceiros? Com quanto que eu posso contar? Então, o fornecedor que me vendeu a prazo aqui está me financiando em 42 mil. Os impostos a recolher, que eu vou recolher só no período seguinte, 6 mil. Custos de despesas a pagar, que também o fornecedor me mandou, são de 10.500. Então, eu posso contar aqui com o passivo circulante operacional de 58.500. Então, a NCG não é a diferença do ACO pelo PCO, ou seja, do ativo circulante operacional para o passivo circulante operacional, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Então, você verifica aqui que nós temos NCG igual a soma 1, que é o ativo circulante operacional, menos a soma 2, passivo circulante operacional. 159 menos 58.500, então estão com a necessidade de capital de giro aqui de 100.500. Esse valor de 100.500 aqui, a empresa está com necessidade de capital de giro para poder girar essa operação. Ou ela tem recurso próprio, os sócios injetaram e está lá em caixa na empresa, ou ela vai ter que buscar fora. Vai ter que buscar fora, instituição financeira, uma cooperativa, né? De alguma forma ela vai ter que financiar essa operação. Para financiar essa NCG, então, a empresa pode contar normalmente com 3 tipos de financiamento. Quais são os 3 tipos, professor? Capital circulante próprio. Nós já estudamos, o capital circulante próprio é o quê? Aquela parte do patrimônio líquido que os sócios injetaram na empresa que não está investida no ativo não circulante, no imobilizado, mas que está ali sobrando para que ele possa girar na sua operação. O capital circulante próprio é uma fonte. Empréstimos e financiamentos de longo prazo, muito bem-vindo na empresa. Quando a empresa consegue buscar empréstimo, financiamento de longo prazo, trabalhar com capital do terceiro com um tempo mais alongado para que ela possa gerir, né, que ela possa operacionalizar ali, né, a sua atividade com tempo, né, para poder quitar esses empréstimos de financiamento. E, em último caso, também os empréstimos de curto prazo. A não conseguir de longo prazo, então tem os empréstimos de curto prazo, os capital de giros, né, mais rápidos aí, que vão vencer aí no curto prazo, né, até o final do exercício seguinte. Então, esses são os 3 tipos de financiamento que você pode buscar para financiar a necessidade de capital de giro. Então, a NCG da empresa é calculada da seguinte forma: pelo saldo das contas do balanço patrimonial. Então, nós vimos aqui nesse exemplo numérico, né, nós verificamos aqui, pegamos o ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional, nós chegamos aqui a uma necessidade de capital de giro. Usamos as contas dentro do balanço patrimonial. Então, usamos o saldo do balanço patrimonial. Então, você vai pegar ali contas a receber, mais os estoques, menos os contas a pagar. Um outro exemplo, né, igual aquele que nós vimos, usando as contas do balanço, está aqui, ó. Você tem contas a receber de 25, estoques de 40, tá? 25 mais 40 é 65. Você tem contas a pagar de 35, então desconta contas a pagar. Então, a minha necessidade total seria 65. Mas como eu posso contar com o fornecedor com 35, então realmente a necessidade de capital de giro vai ser apenas 30, porque em 35 eu estou sendo financiado pelo contas a pagar, pelo meu fornecedor. Aqui é um exemplo de como você calcula a NCG usando as contas do balanço patrimonial, que é o mesmo exemplo que nós vimos aqui neste levantamento da NCG. Essa é uma forma. A outra forma seria você calcular a NCG usando o ciclo financeiro. Aí você vai precisar daquela forma. Lembra o que é o ciclo financeiro? Você vai pegar o prazo médio de estoques, prazo médio de recebimento das vendas, menos o prazo médio de pagamento das compras. Ou seja, o ciclo operacional, né? Ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento das compras. Então, a NCG vai pegar o quê? O resultado desse ciclo financeiro aqui, ó, vezes o valor das vendas por dia. Como que nós vamos calcular isso? Aqui ele já me deu aqui
o valor das vendas por dia. Mas como que eu chego nesse valor? É só você pegar o custo da mercadoria vendida num período, você vai dividir por 30, por exemplo, se o período for 30, geralmente é 30, nós fazemos sempre em cima de um mês. Quanto que eu tive de custo de mercadoria vendida no mês? Tantos. Divide por 30, você vai achar o valor. Esse aqui ele já me deu o valor que ele tem um custo de mercadoria vendido por dia de 750. Então ele calcula aqui o ciclo financeiro, pegando o prazo médio de recebimento das vendas, que é 30, mais o prazo médio de renovação de estoque, que é 45. Então 30 com 45 deu 75. Ele paga o fornecedor com 35, então 75 menos 35 vai sobrar 40. Né? Então o ciclo operacional todinho é 45. Só que 75, desculpa. O ciclo operacional todo é 75. Porém, ele pode contar aqui com o fornecedor durante 35 dias. Então vai sobrar para ele 40 dias para que ele possa então buscar financiamento. Esse é o ciclo financeiro, ó, 40 dias. Então, durante 40 dias ele vai ter que buscar financiamento. Como ele vende por dia 750, então 40 vezes os 750, ele sabe que vai precisar contar com 30 mil de NCG, mas agora calculando com base no ciclo financeiro, certo? Então, a escolha por um dos métodos depende da necessidade do momento. Qual que é o melhor? Depende da necessidade do momento. Mas, usando o ciclo financeiro, né, possibilita mais facilmente prever a NCG em função, então, de uma alteração nas políticas de prazos médios ou no volume das vendas. Então, quando você tem uma alteração nas políticas dos prazos, tanto de recebimento quanto pagamento, ou no volume das vendas, quando você usa o ciclo financeiro, né, fica mais fácil, né, mais facilmente você detectar essa NCG aí. Em primeiro lugar, o que o bom administrador financeiro tem que fazer, então? Definir quais são os custos fixos da empresa. Defina ali, ó, busca lá, quais são os custos fixos da empresa, para que ele possa, então, buscar a necessidade de capital de giro. O que eu tenho em custos fixos, que vão acontecer todo mês, mesmo que eu nada venda? É o aluguel, são as despesas ali fixas, né? Fixas quando eu falo que elas vão existir todo mês, despesas com energia, despesas, né, com a folha do administrativo, então aquelas despesas que vão ocorrer mesmo que ele não produza nada. Descubra quais são os custos fixos dentro da empresa. Segundo lugar, segundo passo, então, é definir quais são as vendas que ele pode gerar uma receita e que possa cobrir, então, todos esses custos e ainda gerar um lucro condizente com a qualidade e a quantidade de serviço realizado. Com quanto que ele pode contar essa receita, quanto que ele estima, né, faturar. Outro item que ele precisa observar muito bem é o estoque. O estoque precisa de uma atenção especial, pois muitas vezes se torna um capital imobilizado dentro da empresa. Então, você gerir bem a pasta do estoque é muito importante. Se você tiver um estoque ali que gira muito lentamente, você está abarrotado seu depósito, aquela mercadoria, você vai ter um capital parado ali, você vai ter que buscar financiamento para poder bancar aquele estoque que vai ficar parado, que vai girar muito lentamente dentro da empresa. E qual que é o capital de giro ideal para a gente encerrar? Professor, qual que é o capital de giro ideal para uma empresa? Não existe uma fórmula, né? Não existe um padrão, vai depender, como a gente viu aqui, da estrutura da empresa, vai depender do tamanho da empresa, mas seria, né, um capital de giro ideal aquele que suportar 6 meses de custos e despesas fixas e de estoque até que o negócio pudesse girar, né, e gerar lucro para a empresa. Se você tiver como manter um capital de giro que bancasse, então, durante 6 meses, meus custos e despesas fixas, né, e também o estoque, seria o ideal para que você não tivesse, então, perda, né, de vendas, de faturamento, de nicho de mercado, de fatia de mercado. Esse seria um capital de giro, então, que seria suficiente para te manter no mercado, te trazendo resultado e para que você possa, então, permanecer no seu segmento. Ok? Espero que esse conteúdo, então, possa te ajudar aí na sua formação e que você tenha bom proveito. Nos vemos aí nos próximos encontros. Um forte abraço.